O tema de hoje é o último poço. Fala comigo. Com fé, vamos lá? 1, 2, 3. O último poço. Eu quero ler com você em Gênesis capítulo 26, versículo 12 até o 25. Então, ou você acha aí na tua Bíblia, teu celular, ou claro, você pode acompanhar comigo aqui a leitura dessa mensagem que hoje tem muitas chaves. Olhe bem, irmãos, eu estou aqui empolgado para compartilhar esse texto com você, e eu fico tão feliz porque durante a semana também muita gente em casa vai ecoando essas mensagens para muita gente que nem presente estava aqui, mas que recebe de alguma maneira também. Gênesis 26, 12 a 25, o último poço. Semeou Isaac. O que Isaac fez? Então está igual você aí, né? Você acabou de semear também. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu quanto por um? Recebe aí, irmão. Você acabou de semear, olha que bênção, né? 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Tem umas coisas que você tem que prestar atenção. Ele colheu esse tanto, recolheu esse tanto, porque o Senhor abençoava. Só que aí o texto vai abrindo, né? Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Não precisava de tanta coisa assim. A Bíblia podia só falar que ele prosperou, já estava bom, mas falou que ele enriqueceu, que ele prosperou, que ele ficou riquíssimo, e ainda que possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Quer dizer, tinha uma quantidade de empregados, folha de pagamento enorme. De maneira que os filisteus lhe tinham o que, igreja? Inveja. Aí tem um ponto aí, né? Aí você fala assim, mas aí acabou, apóstolo. Não, aí que começa. Ele ficou rico e prosperou, por quê? Porque ele semeou, Deus o abençoava, ele colheu 100 vezes mais do que qualquer pessoa colhe, porque Deus era com ele. A Bíblia fala que ele rompe nessa terra e o povo fica com inveja. E por causa da inveja, o que o texto fala? E por isso, o que o texto fala? Por causa disso, por isso, lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado, nos dias de Abraão, enchendo, gente, de terra. Quer dizer, por causa da prosperidade dele, tem gente que vai entulhar o poço dele. E disse Abimeleque é o chefe dos filisteus, eu vou te explicar daqui a pouco, a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou. Tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão. Quer dizer, ele foi expulso na terra porque ele prospera, então ele começa tudo de novo. Aí ele vai abrir o poço de seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte do seu pai, de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo que esta água... Quer dizer, mas você trabalhou? Não. Você abriu o poço? Não. Você vê? Não, mas eu quero água para mim. Eu boto lá uma bandeira e essa terra tem que ser minha agora. Olha que doideira, né, gente? Que mentalidade. Você não trabalhou, não fez nada por ela, mas a terra é nossa. Aí, no caso, a água, né? É nossa. Continuando. Por isso chamou o poço de Ezeque. Porque Ezeque significa contenda. Porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço. Também por causa da contenda, desse contendeiro. Por isso recebeu o nome de Sitna, ou Sitná, que é briga, né? Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contendeiro, chamou-lhe Reobote. Qual é o nome do poço, gente? E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Aí não para aí não. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Você já viveu alguma situação de cavar poços sem ter certeza de que o que você está fazendo daria certo? Existem hoje muitos equipamentos, né, que podem tentar diminuir a possibilidade do erro. Porém, assim mesmo, não existe garantia de sucesso. Você já percebeu que não estou falando aqui de cavar poço, porque eu nunca cavei. Já cavei outras coisas, né? Mas poço não.
Mas está falando sobre alguém que está olhando o mercado, olhando as oportunidades, e ele está fazendo tentativas. A pergunta é essa: assim como a gente tem hoje no nosso tempo ferramentas para entender negócios, para antes de você investir sobre alguma coisa, você estuda sobre aquela cidade, a tendência, mercado, questão dos juros, finanças, investimento. Mesmo assim, você nunca vai ter garantias de 100% de certeza que aquele poço vai dar água, que aquela empresa vai acontecer, que aquela loja vai fluir, que aquele restaurante, que aquele emprego, que aquela igreja, aquilo que você está fazendo vai dar certo. Por quê? Enquanto você não começar a cavar, você vai ter ainda alguma informação superficial, porque você tem que aprofundar para poder encontrar poços. Inclusive, hoje em dia, tem ferramentas de estudo para você poder descobrir e até para abrir poços em lugares com pedras. Mas mesmo assim tem lugares que tem que abaixar 100 metros para poder chegar na água. O que isso quer dizer? Que essa mensagem ela fala sobre muito esforço, muito empenho, energia gasta e um poço seco. Talvez você já tenha olhado e ouvido histórias, ou até a própria história tua mesmo, de você ter trabalhado muito por algo, chegou no final, você perdeu tudo. Porque o poço não tinha água. Teve que fechar a loja, teve que entregar tudo, teve que devolver as coisas, teve que recomeçar a vida. E aí vem aquela história: onde eu errei? O que está errado? Trabalhei tanto por aquele sonho, por aquele projeto, e aquele projeto deu errado. Apóstolo, mas eu já conheci gente assim, eu já vivi assim. A crítica sobre isso não é crítica nenhuma. Até porque para você achar as águas, você vai ter oportunidades na vida de erros para chegar aos seus acertos. Nós vemos duas questões muito sérias. Aquela que deu errado porque você abriu e estava seco, e aquela que você abriu e jogaram entulho. Porque você conseguiu achar água, você prosperou, mas veio alguém e disse: não, isso aqui é meu. E começou a lutar contra você. Aí você começou a enfrentar níveis de resistência, dificuldades, e por isso você teve a opção de nunca mais abrir novos, ou você foi tentando, até que hoje a mensagem vai te mostrar que tem um poço, que Deus vai lhe dar tanta prosperidade nele, que Deus vai abrir tantas possibilidades na sua vida, que não vai beber só água você, a sua geração vai ser abençoada em nome de Jesus. Pode ser mais alto, pode ser mais alto. Então acho que você já viu que o assunto aqui não é sobre poços, mas encontrar a fonte que sustenta o meu propósito. Fale comigo: a fonte que sustenta o meu propósito. A gente já ouviu tantas vezes, mas em um minuto eu te lembro. Todos nós nascemos para um propósito. Já ensinei aqui não faz muito tempo que a pessoa pode ser salva, ela tem salvação, ela é garantida, ela tem o anjo que acampa ao redor e ela tem o Espírito Santo. Mas a pessoa que é salva e tem um propósito, ela tem escolta. Ela tem provisão. Eu já ensinei, não tem muito tempo aqui. Então isso para nós tem clareza, né? Tem a ver com um entendimento já passado. Só que aqui hoje, Deus quer ampliar um pouco mais esse conhecimento. Primeiro nível, uma fonte para meu propósito. Fala comigo. Se eu preciso de uma fonte para o meu propósito, Deus, ele não precisa de muita coisa para fazer coisas grandes. Porque com uma simples pedra, ele coloca Davi no topo da história. Uma pedra que derrubou um Golias, que ele pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça. E ali começa uma nova etapa, jornada da vida de um menino de 16, 17 anos, que não precisou de muitas coisas, não precisou de muitas ferramentas ou muitas armas de guerra, somente uma pedra. Isso mostra para mim e para você que quando o assunto é chamado, são pessoas simples, lugares comuns, fazendo coisas pequenas que podem mudar o mundo. A gente tem que entender, querido, que se o propósito que Deus tem para a minha vida, ele é cumprido, esse propósito ele vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Apóstolo, mas eu não tenho um ministério assim na igreja, eu não tenho assim essas visões de pregar, ou de ensinar pessoas, ou de fazer coisas para muita gente. Você sabe que às vezes o teu propósito é cuidar bem do teu filho. Às vezes o seu propósito é cuidar bem do teu casamento. E aí você fala, e vai ficar só nisso? Não, primeiro que não é só. Minha mãe, sempre que tem alguma oportunidade de falar, meu filho, eu oro por você desde pequeno, fez o mesmo pelo meu irmão, pela minha irmã, e ela até hoje fala, eu sou sua intercessora. E eu fico imaginando quando ela estava vindo, caso do meu irmão, não sei como é que foi a história dele, o bispo Gisel está aqui,
Eu sei que ele nasceu vindo de Maçambará para cá, no caminho lá em Vassouras. Toda vez que a gente passava lá, o hospital que o Gesiel nasceu. E quando a gente chegava aqui no Retiro, o São José, o hospital que o Joel nasceu. E no dia, não foi nada, né, já contei, né, meu pai, ele dirigiu o caminhão de lixeiro, né, do lixo, e quando foi me buscar, e ele gostava de contar isso para os meus amigos, gente, você pensa bem, que eu vim no caminhão do lixo, né? E você está rindo por quê? Meu pai adorava contar isso. Minha mãe já conta não com o mesmo ar dele, né? Ela conta mais para lembrar da história. Eu fico pensando, quando ela estava comigo no colo, meu irmão também teve a história dele, minha irmã, mas ela profetizando, orando, declarando algo sobre a minha vida. A missão dela deve ter sido muitas outras coisas, mas uma delas foi essa: cuidar bem da gente. Ela faz questão de dizer que o mundo queria engolir a gente, mas ela lutou muito para que a gente pudesse estar onde estamos hoje. Aí você fala, mas só isso? Tem noção de quanta gente eu alcancei? Meu irmão alcançou, minha irmã alcançou. Então nunca diga que você não tem uma missão, querido. A missão começa dentro da sua casa. Ela começa no teu casamento, é teu filho, é tua filha. Você tem que entender, porque senão a gente fica com aquele discurso muito longe, né? Não, pastor, esse negócio é contigo. Esse negócio é para aqueles irmãos que estão aí contigo, que lidera a rede, está fazendo encontro com Deus. Não, irmão. A sua primeira missão é dentro da sua família. É ali que você apacenta teu casamento, tua esposa. É ali que você vai abençoar. E através do que você está fazendo, aí você fala, e se ficar só nisso? Tá bom também. Como aconteceu com a minha mãe, a vida inteira. O alvo dela é esse o principal. Agora, com o decorrer do tempo, você vai influenciando pessoas, porque você vai inspirando as pessoas através do seu testemunho. Eu parei um pouco nisso aqui, só para você se encaixar na mensagem. Porque se eu estou dizendo que Deus ele tem uma fonte para o seu propósito, tudo que você conquistar tem a ver com o seu propósito. E às vezes o teu propósito precisa de muitos recursos, muita inteligência, muita capacidade. Então qual é a real expectativa do chamado? Aquilo que Deus falou por você. Por quê? Tem pessoas que estão confundindo o seu chamado em ficar esperando alguém patrocinar o que Deus falou com ele. Irmão, Deus falou com quem? Fala comigo. Entendeu? Então não adianta eu esperar que alguém vai bancar o que Deus falou comigo. Aquilo que Deus falou com você, você tem que ter 3 expectativas. Você vai se preparar, vai se provisionar e vai se dispor. Quais são as 3 expectativas? Você se prepare, você se provisione e você se disponha. Essa é a expectativa que Deus tem para você. Deus me deu uma visão. Eu vou trabalhar, apóstolo, eu tenho meu trabalho, estou fazendo, mas eu estou orando a Deus para me dar recursos, que eu quero formar jovens na profissão que eu tenho, só que eu quero fazer tudo de graça. É de graça para ele. E para você? Não, tem um custo. Aí você vai pedir a Deus, olha, eu ganho X, mas eu queria ganhar 3 vezes porque eu quero investir nisso. Na verdade, você nem vai pedir essa oração. Deus vai patrocinar o teu propósito. Ah, mas isso é só em projetos altruístas? Tudo é altruísmo, querido, quando você olha além do seu umbigo. Porque o que é pobreza? Pobreza é não produzir nada. E o que é riqueza? Produzir algo. Eu achei que riqueza era dinheiro na conta, apóstolo. Não tem nada a ver com ter ou não ter. Tem a ver com quem produz. Quem não produz é pobre. E quem produz é rico. Por que vocês estão em silêncio? Vamos trabalhar ou não? Então o que significa isso? A minha prosperidade, ela está na minha produção. Fazer diferença na vida de alguém. Você vai descobrir um segredo aqui de Isaac, tem aquelas histórias assim, vamos descobrir o segredo dos judeus, segredo não sei de quê, segredo daquilo. Não estou falando que é contra não, irmão. Só que tem gente ensinando essas coisas sem saber nada de judeu, nem ter de Israel, não sabe de nada. Eu fico com raiva, porque eu falo, gente, e o povo pagando dinheiro caro para aquele negócio lá. Irmão, você tem a Bíblia, irmão. Você não precisa ter esse segredo de judeu, você tem que saber o segredo da palavra de Deus. Se você vai olhar, querido, que Isaac prosperou, porque tinha uma bênção de Deus, e você também tem a bênção de Deus. Mas ele seguia princípios de Deus. Então, qual é a real expectativa? Que eu me provisione, que eu me disponha, que eu me prepare. À medida que eu estou pronto para isso, eu vou compreender que Deus vai me olhar e vai dizer, você está pronto, você está rompendo. Então, ali eu vou conquistando na minha vida condições para cumprir a minha missão. Ainda não está claro? Seguir a orientação de Deus antecipa os resultados. Fala comigo. Seguir a orientação de Deus antecipa os resultados. Olha a ordem de Deus para Isaac, em Gênesis 26, 2. Apareceu-lhe o Senhor. Então Deus apareceu, meu irmão, e disse, não desças ao Egito. O que é para fazer? Às vezes você não sabe o que fazer, mas o que não você já sabe. Você já sabe assim, para onde que eu vou, Senhor? Calma, eu vou te falar, mas por enquanto eu estou falando para onde não ir.
Não vai para o Egito. Só que Isaac estava indo para o Egito. Porque veio a fome, veio a escassez, o Egito era rico. Ele falou, vou para o Egito. Deus falou, não, você não vai para lá não. Aí ele vai para Gerar. Fica na terra que eu vou te dizer. Aí ele vai para Gerar. Ele vai para uma terra que era a terra dos filisteus, onde Abimeleque, o líder dos filisteus, morava, e eles também, os filisteus. E a palavra de Deus para Isaac é essa, não vá para o Egito. Por quê? O Egito, querido, é mais ou menos como um centro gravitacional da tua alma. Assim como a terra, você joga algo para o alto e ele cai. Por quê? Porque tem um centro de gravidade que puxa. Se você subir na atmosfera, você fica lá flutuando, porque você saiu desse centro de gravidade que está no centro da Terra. Você pega uma bússola, o que ela faz? Ela fica buscando o imã da Terra. Então assim, querida, é a tua alma. A tua alma é abençoada. Não é, assim, eu falei errado, ela não é tão abençoada assim não. A tua alma é uma coisa linda. Por quê? Porque toda vez que você está rompendo, a tua alma é o centro gravitacional para você cair. Você está subindo, ela puxa você para o Egito. Ela puxa você para o pecado, ela puxa você para o passado, ela quer te levar para as suas limitações, ela quer trazer você para aquele ambiente que você estava antes de conhecer Jesus. Então cuidado, querido, porque a Bíblia está dizendo, não desce para o Egito não. Fala para o teu irmão, você não desce para o Egito não, irmão. Isso é uma metáfora. Irmão, você já chegou muito longe, não volta de onde você veio. Não volta para o lugar que você estava limitado. Não vai viver do jeito que você vivia, porque esse centro gravitacional da tua vida, ele tem essa função de ficar te puxando. A Bíblia diz que Isaac, ele habitou e produziu. Olha bem, 26 de Gênesis 12, 13 fala, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Aí está dizendo, porque o Senhor abençoava, ele enriqueceu, prosperou e ficou riquíssimo. Então ele habitou e produziu. Olhe bem, ele não habitou só, ele produziu. Isso é característica de vencedores, aquele que chega em qualquer lugar e começa a produzir. É natural, gente, não tem como tirar isso da pessoa. Você pode mudar de cidade, mudar de país. Você vai chegar no lugar, aí chegou na igreja lá e você fica assim, meu Deus, eu não quero fazer nada, eu quero só... Eu falo que tem lugar que algumas ovelhas nossas vão morar e abre célula e vira projeto vida, tá, irmão? Em nome de Jesus, tá? Eu não oro abençoando, eu oro enviando, né? Só que tem lugares que não é Deus. Deus não está naquele propósito de abrir igreja lá ainda, a pessoa não está no tempo dela. E ela vai para uma igreja, normal. Aí um irmão falou comigo assim, apóstolo, eu fico em crise, porque chega na hora da oferta, eu vou sozinho, eu fico olhando. O pessoal só dá oferta uma vez por mês. Aí ele falou assim para mim, eu parei de ir, porque eu fiquei com vergonha. Porque você tem duas opções de chegar no lugar que não tem expectativa de rompimento. Você se torna igual às pessoas do lugar, ou você influencia para as pessoas mudarem. Só que aí chega na hora do apelo, ninguém leva ninguém, fica um ano sem fazer apelo, não tem ninguém se convertendo, não tem ninguém... Eu estou fazendo crítica? Não, eu estou dizendo que existem ambientes que não te desafiam. Aí eu fico pensando, meu Deus, pastor abençoado que recebe minhas ovelhas. Porque recebe, nem precisa pregar, já está dando dízimo, abre célula. Ninguém falou amém, eu estou ruim. Eu estou achando que eu estou igual aqueles pais que vê o filho de um jeito e não é. Será que eu estou empolgado demais? Não, deve ser, porque eu acabei de falar um negócio aqui, você está quieto, né? Que as nossas ovelhas chegam no lugar, não tem célula. Eu falo, pastor, eu posso abrir uma célula? Porque assim, né? Aí o pastor fala, pode, mas aqui não tem não. E assim, eu queria trazer minha primícia, oferta, alguma coisa. Como é que é? Não, aqui é só uma vez por mês e tal. Por quê? Porque é o estilo daquele lugar. Aí eu falo, abençoado eles receberem minhas ovelhas, porque chega trabalhando, abrindo célula, abençoando, né? Poxa, mas amém, estamos semeando no reino, né? Glória a Deus. O que você vê na história de Isaac é isso. Ele chega no lugar, ele habita e produz. Habita aí? Produz. Habita e produz. Ele não só mora, ele sempre chega produzindo. Ele é aquele vizinho que chega, faz diferença no condomínio, aquela pessoa que chega numa empresa, faz diferença nos funcionários. Ele chega chegando, não tem jeito. Só que não é porque ele quer se aparecer, gente. Essa que é a questão de Isaac, eles confundiam, eles achavam que ele queria se aparecer, era o DNA dele, é o jeito dele, ele se sente bem assim, ele gostava de fazer isso, e aí ele tinha alguns problemas. Isaac não trabalhava, eu falei isso pro meu filho essa semana, ele até filmou, né? E eu falei, Isaac, segura a onda aí, porque meu filho é Zac, Z-A-C, né? Esse aqui é o Isaac. Mas eu falei, Isaac, vem cá. Isaac nunca trabalhou para ser rico nem poderoso, ele queria somente sentir o cheiro da terra e produzir dela. Olha que coisa linda. Isaac não acordava assim de manhã, da Bíblia, né? Falava assim, eu vou ficar milionário. Olha, eu vou ganhar muito dinheiro. Ele só queria uma coisa. Ele queria fazer o que ele gostava. Só que fazendo o que ele gostava e obedecendo a Deus, ele se tornou rico, riquíssimo e prosperou. Mas ele não estava atrás disso. Quem está aí, gente?
E qual a diferença? O que eu tenho que aprender com isso? Aprenda com Isaac, gente. Você não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. E isso é fato. Só que a gente vive nesse paradoxo da alma, né? De que eu tenho que correr, literalmente, eu tenho que correr atrás do dinheiro. Mulher, eu estou indo, tenho que correr atrás do dinheiro. Está correndo até hoje. Tá igual aquele desenhozinho, né? Que tinha um carro correndo atrás do outro ali, nem lembro agora mais. Né? E tá correndo até hoje, não consegue achar. Por quê? Porque você não está entendendo que um grande poeta, né? Me some agora, está com o nome dele aqui, mas aí vocês vão lembrar, que ele fala o seguinte: você não precisa ir atrás das borboletas. Mário de alguma coisa assim. Acho que é esse, Quintana. Ele diz, você não precisa ir atrás das borboletas. É só você cuidar bem do teu jardim que elas vêm. Você sabe que é assim a vida, querido? Quando você cuida bem do teu propósito, a prosperidade corre atrás de você. Essa mensagem de hoje vai por esse caminho. Vocês querem ouvir ou não? Querem aprender? Ela vai por esse caminho. Então, olha, o desejo de ser poderoso é trauma de gente fraca, que nem sabe o que é da vida e precisa de aplausos para sentir que são alguém, que é uma pessoa. Então, gente, quando você se converteu, até então você tinha a mentalidade de Adão, eu também. Por mais que bonzinho que você era, a gente tinha aquela alma de Adão, aquela carnalidade. Irmão, o que aconteceu, a palavra grega é metanoia. Deus fez assim com a tua mente, ó. Porque ele mudou a sua maneira de pensar na vida. Porque se isso não aconteceu, você precisa se converter. Porque conversão é mudança de mente. Então o que acontece? Desejo de ser poderoso é coisa de gente fraca, gente. Eu vou ser influente, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Tu chega lá depois e fala assim, é isso, sabe? É isso. Quer dizer que eu lutei tanto por isso. Eu estou lutando aqui para não contar uma história, para não poder ficar longo as minhas mensagens, mas eu vou ter que contar. Eu vou contar. Fala para o teu irmão assim, isso é água. Fala para ele, eu vou contar a história. Eu contei essa história um tempo atrás aqui. Oi, meu amor. É que eu não posso me empolgar, né? Mas quando eu boto assim, cotovelo aqui do lado, aqui, meu irmão, aí vem. É porque eu sinto que algumas coisas precisam entender. Um escritor, aliás, ele foi escritor depois. Um aluno da escola, da Universidade dos Estados Unidos, ele foi convidado para fazer um discurso. Esse discurso que ele faria era para os formandos, né? Não lembro agora específico do que eles conseguiram se formar. E ele começou o discurso dizendo, isso é água. Ele conta a história de que havia 2 peixinhos, que o sonho deles era encontrar o mar, ou seja, o oceano. Eles queriam nadar no oceano. E eles estavam nadando já há muito tempo. E quando eles chegaram a um consenso, né, de que um dia eles iam conhecer o oceano, que o sonho deles era conhecer o oceano, eles se encontraram com uma velha baleia que estava chegando. E a velha baleia estava vindo de muitos quilômetros, de conhecer os grandes oceanos, o grande oceano. E eles perguntaram, eu queria perguntar para você, baleia, como que é o oceano? Como que são as coisas? Como é que é diferente? E a baleia falou para os dois assim, mas vocês já estão no oceano. Eles disseram, não, isso aqui é água. Ele falou, não, vocês já estão no oceano. E ali esse aluno, né, quando fazia esse discurso, ele estava querendo mostrar que muitas coisas que você espera, você já está dentro. Eu fui ver um filme chamado Soul. Esse filme é um desenho de um professor de jazz. Aí, pastor Rodrigo, esse professor, ele está tocando, ele toca muito. E ele tinha um sonho. O sonho dele era tocar para uma mulher que cantava na época, famosíssima. Era o sonho da vida dele. E ele tocava o suficiente para isso. Então ele tocava, ele sempre dizia, meu sonho é fazer shows para a multidão. Só que ele já tocava. Até que um dia ele foi convidado. E ele fez um show com essa grande artista. Isso está no desenho Soul. O desenho Soul ele é meio estranho, porque tem umas questões ali doutrinárias estranhas. Mas não é o caso. Aí quando ele termina o show, ele chega assim na porta do local que está o show, as pessoas já tinham ido embora, aquele alvoroço, adrenalina alta. Ele olhou para aquela artista famosa e falou para ela assim, e agora? Ela falou, agora? Volta para casa, se prepare e amanhã a gente volta.
Ele disse, mas eu achava que tinha uma coisa diferente. Porque o que eu toquei para você, que eu tocava na minha casa. Ela disse, isso é água. Sabe o que acontece, gente? Quando você cuida de uma célula, você pensa que não está cuidando de uma igreja. Você já está dentro do oceano. Quando você abre um negócio, ele pode ser uma portinha, mas você já é dono de um grande negócio. Porque você já está dentro do mercado. Preciso desenhar mais ou não? Aquilo que você chama de isso é só uma água. É o oceano já. Você já está dentro do oceano. Você pode não ter nadado lá onde as baleias foram, mas você já está no mesmo lugar que elas. Só que nós estamos achando que a nossa vida é medíocre, pequena, porque a gente está dentro de uma pequena cidade. Dando um exemplo. Apóstolo, eu estou no bairro, tem coisa acontecendo no mundo, só que você está no mundo. Você está pisando a mesma terra. E você tem condições de mudar realidades homéricas à sua volta. Só que nunca subestime o que você já é, querido. Você já é alguém que faz toda a diferença. Dá uma salva de palmas por isso. Isso é água. Então nunca subestime o propósito que você tem. Você vai cuidar do teu filho, você vai cuidar de alguém, você vai fazer o que importa. É que você tem uma missão. Só que aqui existe uma questão no texto de Isaac que eu digo a seguinte: querem sepultar seus poços. Fala comigo. Querem sepultar seus poços. Por que eu usei a palavra sepultar e não entulhar? Vamos lá. Gênesis 26:14 diz assim a palavra do Senhor. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. De maneira que os filisteus que tinham inveja, e por isso lhe entulhavam os poços, lhe entulharam os poços, que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de quê? Terra. Quer dizer, gente, sabe o que mais me assusta nesse texto? É que Abraão, pai de Isaac, havia aberto poços, e os poços estavam em pleno funcionamento, tinha água. Água no deserto é ouro, água no deserto é riqueza, água no deserto é tudo, é provisão. A água no deserto é sobrevivência. Sabe o que os pastores de Gerar, era a terra dos filisteus? Gerar da Bíblia é a Gaza do hoje, pronto, Gaza. Faixa de Gaza, Gerar, mesmo lugar. Aí sabe o que eles fizeram? Eles falaram, nem eu nem você. Nós vamos entulhar esses poços aqui. Agora você abre um negócio, o negócio começa a dar emprego para um monte de gente, e alguém vai e começa a estourar sua empresa, derruba tudo, fala, não, você não vai prosperar aqui nessa terra não. Cara, mas você vai poder trabalhar, você vai ganhar dinheiro também, você vai romper. Não, ninguém vai romper aqui. Aí você vê que esse espírito maligno, essa mediocridade, ela está lá desde a época de 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Parece que a Bíblia foi escrita para hoje. É você lutar para conquistar uma terra, alguém bota a bandeira e fala que é dele, irmão. Que isso? Vai trabalhar, meu irmão. É tão simples. Você só querer desejar. Não, porque a justiça é essa. Justiça, meu irmão, enquanto você estava dormindo, eu estava trabalhando. Não fica essa cara feia para mim, não. Quando Isaac se movia, Deus era com ele. Só que ele semeava, ele trabalhava. Então, por isso que ele prosperava. Deus abençoa as obras da tua mão. E se não tiver obra? Irmão, não tiver obra, você vai ficar andando pela rua, pedindo a Deus, Deus me ajuda. Irmão, você tem que entender que todo milagre de Deus tem matéria-prima. Até a viúva deu uma botijazinha de azeite para poder multiplicar. A gente não entrega nada e quer que Deus faça tudo. Irmão, aprenda que você precisa só entender. Não se trata de dinheiro, se trata da sua vida. Para que Deus possa te surpreender. Irmão, sabe o que me deixa escandalizado com esse texto? Que as fontes eram vivas. Então é gente que quer matar o teu sonho. Um sonho que vai abençoar muita gente. Uma coisa que vai romper muita gente. Então eles entulhavam os poços. Por quê? Porque aquela fonte de sustento sendo aberta geraria emprego para um monte de gente. Abençoaria um monte de gente, aquela empresa sendo aberta. Só que tem aqueles que ficam numa vida onde eles não querem que rompa. Por quê? Porque alguém quebrou o propósito. Davi chegou. Todo mundo dizia, esse gigante ninguém mata porque ele é muito grande, é impossível, é certo? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda, ninguém mata Golias. Davi entra, pega uma pedra, derruba, corta a cabeça dele. Irmão, todo mundo quer cortar a cabeça de Davi agora. Porque quebrou o esquema. Quebrou, estava todo mundo já paradinho, dizendo, aqui nessa terra ninguém prospera. Aqui nesse bairro ninguém sai daqui. Aqui nessa condição dessa família ninguém rompe. Aí vai você ter rompido, irmão, olha o problema que você arrumou.
Porque quando você rompe, foi quando aconteceu com Isaac, começaram a ter inveja. E a inveja começaram a entulhar os poços dele. Só que ele abria outro, e a mão do Senhor estava sobre ele. A prosperidade de Deus estava sobre ele. Hoje eu tenho uma palavra para você. Você quer ouvir essa palavra, querido? Talvez você já tenha tentado tanto e abriu muitas covas secas primeiro, poços que não romperam. Abriu uma loja, fez aquilo, não rompeu. Mas Deus tem um último poço para você. Você vai ver que poço é esse. É um que vai brotar uma fonte de água tão grande, tão poderosa, que ninguém vai conseguir entulhar mais aquilo que você vai romper na tua vida. Pode dar uma salva de palmas, pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Isaac foi expulso, você acredita? Mas por que ele foi expulso, após? Porque ele ficou riquíssimo. Porque tudo que ele colocava a mão rompia 100 vezes mais. Tudo que ele fazia, Deus era com ele. Ele seguia os princípios e Deus era com ele. Eles não celebraram a chegada dele. Eu gosto de estar onde eu sou celebrado, de verdade, irmão. Porque é muito ruim você estar em ambientes onde pessoas estão apóstolos. Mas eu sou a vítima mesmo. Mas antes de ser vítima, ouça a mensagem inteira, tá? Porque você tem que ouvir também para você perceber se você não está entulhando o poço de pessoas. Mas eu quero te mostrar, querido, que existem ambientes que eles não nos permitem romper. E Deus quer te mostrar hoje o seguinte, porque um ambiente corrupto, medíocre, pode não celebrar sua chegada. Por quê? As pessoas roubam, você não, você é servo de Deus, metanoia, mudou tua mente, acabou, passado. Você trabalha, mas não trabalho cumprindo o meu horário, porque CLT, tem um monte de lei, tem gente que sabe mais de lei do que advogado. Ele já chega no primeiro dia de trabalho, já contando as leis, irmão, ninguém vai te contratar não, irmão. Porque você pode ter direito sim, mas você tem que entrar entendendo que você está entrando para fazer diferença no lugar. Mas assim vão me fazer de capacho. É a visão de medíocres, que não consegue perceber as oportunidades que a vida lhe dá. Olha, eles dizem que aqueles galhos que o urubu repousa, não cresce nem folha. Quando os urubus resolvem encontrar um galho de uma árvore e repousar lá, nem folha cresce, fica tudo seco. Porque eles não conseguem, porque a presença deles fecha. Irmão, eu não sou e nem você. Você quando chega, prospera. Quando você chega, a bênção chega. Quando você chega, o Senhor é contigo. Não é assim, gente? Por isso que essa palavra é para nós hoje. Quando expulsar Isaac, ele não hesitou, não. Não, ele ficou brigando. Não, irmão, ele não hesitou, não. Eu vou te explicar uma coisa. Ele mudou de lugar. E ali onde ele começou de novo, ele rompeu. Aí o que ele fez? Ele foi de Gerar para o Vale de Gerar. Ele saiu da cidade para a região urbana, para a região de roça. Ele foi lá para a região rural. Falou, aqui ninguém vai mexer comigo. Porque ninguém quer saber de roça, ninguém quer saber de nada. Irmão, não é que o homem lá naquele cantão começou a abrir poço e prospera? Aí ele abre o primeiro poço, que era do pai dele. Aí vieram. Aí ele começou a perceber que não tinha jeito, as pessoas começavam a brigar. Aprenda uma coisa, querido, quem evita contendas e brigas alcança lugares amplos. Fala comigo, quem evita contendas e brigas alcança lugares amplos. Então vamos entender o que aconteceu aqui. A pergunta é por que existem pessoas que onde elas chegam, elas geram contenda. Estava tudo lindo até você chegar, agora é uma fofoca danada. Estava tudo lindo até chegar, parece que o negócio... Sabe, não tem mais paz na empresa. Não, posso, eu sou assim mesmo, porque tem um problema lá e eu já sou cabeça da contenda. Irmão, vai se converter, irmão. Quem gosta de contenda e briga, o final não é bom não, irmão. Deixa eu explicar como funciona. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 26, 20. Ele abriu um poço, o povo veio fazer contenda, ele deu o nome de Ezeque. O que é Ezeque? Contenda, intolerância e disputa. Gênesis 26, 21. Pode até colocar. Aí ele abriu um poço, 21. Abriu um poço por causa da contenda, deu o nome de Sitná, ou Sitna. Que Sitna significa o quê? Briga, oposição, inimizade. Você percebe já, né? Aí 26, 22. Ele abre outro poço. Só que a Bíblia diz que não contenderam. Ele deu o nome de Rehobote. O que é Rehobote? Campos largos, engrandecimento, alargamento. Então, qual que é o ensino aqui? Ensino, querido, é que quem evita contendas e brigas encontrará o seu Rehobote. Pessoas que não ficam o tempo todo entrando nas brigas e contendas vão ter lugares amplos, vão ter a sua própria conquista, vão romper, vão ter a bênção de Deus na sua vida. Tem um crente aí, gente, ou não?
Eu queria ensinar para você, eu quero muito que essa palavra tenha efeitos espirituais, e vamos chegar nos proféticos aqui, mas que ela também tenha ensino prático. E se você perceber, eu não estou saindo da Bíblia não, irmão. Eu estou na Bíblia. Ele evitou uma contenda aqui, não, então tá bom, fica com esse poço aí. Não, mas a água é nossa, é de vocês? Vocês furaram o poço? Não. Vocês trabalham? Não. Mas eu acordei de manhã, estou com raiva de você, porque prosperou, essa loja, esse lugar é meu, tudo meu. Fica aí. Sabe o que acontecia com eles? Rapidamente parava a água. Porque a bênção não estava na terra, estava no homem que estava ali, querido. Aí ele falou, vocês querem isso aqui? Então eu vou para outro lugar. Aí foi para outro lugar. Só que ele foi evitando. Porque ele sabia o seguinte, eu vou brigar por aquilo que Deus me deu. Vou brigar pela bênção que é minha. Irmãos, Deus era com ele, Deus é com você. Deus é com você, acredite nisso. Deus é com você. Deus vai te prosperar. Agora, eu já expliquei. Ele não estava ali lutando para ser alguém. Eu estou trabalhando para provar para todo mundo que eu sou. Não, ele gostava da terra. Ele gostava do que fazia. E enquanto ele fazia, Deus o abençoava. Ele estava ali vivendo o propósito. Então, por que existem pessoas que atraem tanta contenda e traem briga para os ambientes que estão? Irmãos, por quê? Porque não estão carregando esse DNA do reino, querido. Porque ainda está acreditando que eu tenho que correr atrás da bênção. Já te disse, não é a bênção que corre atrás de mim. Eu só preciso obedecer os princípios da palavra e viver. Apóstolo, parece tão romântico quando você fala, parece até que é verdade. E pior que é verdade. E pior que é verdade. Se você entender como funciona o reino de Deus e você chamar a existência para você, tudo muda. Eu estava dizendo hoje que quando a gente tem um filho que vai entrando na adolescência, a gente conta as coisas para ele, aí ele, pode ser que o seu não falou isso, então parabéns. Ele fala assim, pai, o senhor não sabe de nada, as coisas mudaram. Né? Eles pensam que a gente veio da onde, né? Aí você fala, meu filho, as coisas não vieram tão fácil assim, é desse jeito que funciona, pai, mudou tudo, é só ser influência agora, daqui a pouco eu estou ganhando 1 milhão, né? Daqui a pouco eu estou... Aí ele não entende, irmão, que tem lá um indivíduo que está na internet ganhando 1 milhão. Você pode, inclusive, ganhar 1 milhão como ser atropelado também, acontece. Estou dizendo, apóstolo, você não está entendendo. Eu estou entendendo, irmão, que é 1 em 1 milhão aconteceu. Vai trabalhar, vai viver, vai conquistar. Você está entendendo? E mesmo aquele que está ali, ele está trabalhando. Eu estou dizendo que muita gente está vivendo num tempo que acha que a sorte vai bater na porta dele. Irmão, sorte bate para quem acorda cedo. Porque ela bate, tem muita gente que não estava acordado para ver. Hoje eu estou ruim, o que está acontecendo aqui? Não, eu estou de bem, irmão. Eu estou falando de Isaac, filho da promessa. Eu estou falando coisa boa. Eu termino bem. Então, nesse inteirinho, a gente pega um filho adolescente e você ensina para ele. Ele não aprende. Aí ele casa. Eu tenho 2 casados já. Muda tudo, gente. Pai, fala comigo aqui. Como é que funciona? Então, eu estou com os adolescentes espirituais aqui na igreja ainda que eu vou te falar. Eu ensino sobre dízimo, ele não pensa assim. Aí tá batendo a cara. Tá lá. Eu ensino isso. Não é assim ainda. Mas eu sei que um dia tu vai ter maturidade. Oi? Você vai entender algumas coisas que você não entende hoje. Porque você está ainda na fé cristã, você começou no leite. A Bíblia fala, irmão, não estou te julgando não. A gente começa dando leitinho, não dá para dar feijoada, né? Leitinho, a gente vai ensinando, leva para o encontro com Deus, vai te ensinando, vai te ensinando. Então você está no prazo ainda. Só que tem uns, irmão. Já pegou aqueles marmanjos de 36 anos de idade? Ô mãe, onde está o leite? Pelo amor de Deus, né, irmão? Com 15 tudo bem. Agora, chega uma idade da vida, ô meu irmão, onde está o leite? Você quer... Eu nem vou entrar aqui no assunto agora. Onde está o leite? Porque o bebê, onde estava o leite? No peito da mãe. Não era? Estava lá. E quando mama, chega a suar, né? Sua. Aí ele dorme. Acorda, faz cocô, aí tu limpa. Aí acorda de novo, mama. Só que tem gente, irmão, que já está velho e está querendo mamar. Ai, tô mamando. Limpa meu cocô agora, pastor. Hoje eu tô soltinho hoje, né? Ele estava em Gerar. Onde que ele estava? Vamos no mapa então, vamos lá. Vamos mudar de assunto aqui, vamos lá. Não posso falar muito não, vamos lá. Estava em Gerar. Lá em Gerar, expulsaram ele porque a Bíblia falou que ele ficou tão rico, tão poderoso, tal. Apesar dele nunca ter querido isso, pode acreditar, nunca. Ele trabalhava porque ele gostava de trabalhar. Aí ele foi para o Vale de Gerar, próximo, só que é a zona rural.
Chegou lá, irmão, quando ele está de boa, chegou os pastores com as ovelhas dele assim, falou, não, minhas ovelhas bebem água aqui. Isaac falou, pode beber, dá para todo mundo. Não, mas só a minha que bebe, a sua não vai beber não. Gente, como é cabeça de greve, né, irmão? Eu vou te falar, todo mundo, falei com meu pai agora, todo mundo pode beber água aqui. Não, a gente quer, é meu. Eu não trabalhei, eu não fiz, e eu quero ainda esse benefício para a minha vida ainda. Irmão, você é do reino, irmão. Você é do reino. O reino muda a mentalidade. O reino faz você ser produtivo, você influencia, você faz diferença. Eu sei que tem coisas que eu prego que eu posso até perder uma ovelha, mas pelo menos eu mantenho a minha mensagem. Porque Deus fala. Aí ele está aqui. Quando ele abriu o Reobote no Vale de Gerá, sabe o que ele fez? Ele nos contentou ali, deixou. Apesar que Reobote é campos largos. Ele foi para Beersheba. Ele estava lá na faixa de Gaza e foi para Beersheba. 50, 60 quilômetros para dentro de Israel. Quando você for lá em Beersheba, tem ainda essa cidade. Você vai entender isso que aconteceu. Aí lá ele bota esse nome. O pai dele já havia aberto um posto lá. Abraão. Só que ele... irmão, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Ele chega lá e faz uma coisa tremenda. Tremenda. Olha o que diz aqui. Ele diz a palavra de Deus que ele levanta... Cadê, gente? O terceiro ponto. Coloca para mim aí. Será que eu já li esse ponto para vocês já? Um altar, uma tenda, um poço. Fala comigo. Um altar, uma tenda, um poço. Irmão, ele chega... Primeira coisa que ele faz. Levanta um altar ao Senhor. Depois... Coloca uma tenda para a família dele morar. E depois, pegou o servo dele e falou, vou abrir um poço aqui agora. Irmão, olha o princípio primeiro. Primeiro Deus, depois a família, depois meu sustento. Você pode não concordar, mas por favor, pelo menos considere. Tá? Primeiro quem? Depois? E depois, sustento. Tem gente que atravessa tudinho. Começa com sustento. Depois, não, família primeiro. Depois eu vou pensar com a igreja, vou pensar o que tem Deus, que negócio de nossa terra. Se sobrar alguma coisa eu faço. Irmão... Você pode concordar, mas por favor aprenda, pelo menos ouça o que o teu apóstolo está falando. Se um dia você entender o princípio do reino, que tudo que você começar, primeiro é Deus. Depois que é a tua família. Depois que vai vir o teu sustento. Apóstolo, mas não vai dar ruim não, porque enquanto aqui vai faltar coisa. Não, irmão. Isaac sabia muito bem como encontrar água. Ele sabia que enquanto pessoas estão buscando água no deserto, primeiro ele estava buscando a Deus. Ele estava vendo enquanto pessoas estão querendo ganhar dinheiro, ele estava ganhando primeiro a família dele. Porque tem uma coisa que você tem que compreender muito forte na tua vida. Esse princípio aqui, ele mostra para nós que ele entendeu o princípio da vida, o entendimento das coisas, que aquilo que eu acho, talvez, que é muito importante, que é extremamente importante, não é. Diz que um viajante estava no deserto e ele olhou de longe, estava morrendo de sede, de fome, ele ia morrer, não tinha condições. Ele viu um baú, lá longe. Ele falou, meu Deus... Lá dentro deve ter uma garrafa de água, algumas sementinhas para eu comer. Essas coisas de deserto, alguma castanha, alguma coisa. E ele foi, usou as forças dele para chegar lá. Quando ele abriu o baú, para a decepção dele, Jonathan, sabe o que tinha? Lotado de ouro. Lotado de ouro. Tinha ouro até o talo. Ele olhou e ficou decepcionado. Apóstolo, mas ouro? Irmão, só que ouro no deserto, irmão. Ele vai morrer, irmão. O deserto precisa de água. O deserto precisa de comida. Aquele ouro não serve para nada. É um monte de gente que está indo para o céu ou está morrendo sem salvação. Eu ouvi uma metáfora de um pastor ontem, eu achei tão interessante. Ele falou assim, você pega uma caneca dessa e craveja diamante. Craveja, enche de diamante ela. Linda, né? Vai virar Swarovski, sei lá o que é. Ficou... Swarovski. Ficou riquíssima. Só que aí, ele está com furo. Aí quando a diaconisa botou água, vazou. Botou água, vazou. Irmão, tem diamante, só que não consegue reter nada. Você está entendendo a vida? Ela pode ter diamante, só que diamante é para outra coisa. É para outro dia, para outro momento da vida. No momento é preciso de uma caneca só. Só que tem muita gente que está conquistando tudo na vida e perdendo a família. Conquistando tudo na vida e perdeu a salvação. Irmão, não estou sendo aqui evangeliquez, não, assim, trazendo tudo espiritual, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Aquele baú, se tivesse água, era melhor do que ouro. Só que tem muita gente, presta atenção na frase que eu escrevi, eu queria que você prestasse atenção nela. Tenha muito cuidado, para que ao conquistar o que sempre considerou mais valioso, não descubra tarde demais que perdeu aquilo que realmente importa na vida. Cheguei no ápice, mas você olha para um ambiente onde você não tem mais ninguém com você.
Cheguei no ápice, mas eu tenho servido a Deus? Não mais. Cheguei no ápice, mas não rompi. Irmãos, Isaac, riquíssimo que fosse, primeiro o altar, depois a tenda da família, depois eu abro um poço. Primeiro o altar, depois família e depois sustento. Ele entendeu o princípio do sucesso. Por isso que eu digo para você, não precisa fazer um curso sobre o que o judeu pensa. É só ler a Bíblia que você vai entender como eles pensam. E você vai descobrir qual é o princípio de Deus para prosperar qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Só que eu disse que alguns ainda estão na adolescência espiritual. Não, pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ver, família, nem tem tempo. Só que você olha um dia, teu filho já está grande e não sabe nem teu nome. E você começa a perceber que tem coisas que não valeu a pena. Irmãos, não valeu a pena. Não valeu a pena. Nem ministério, tá? Vou dar um adendozinho aqui. Pastores chegam para mim, eu apacento muitos e chega, eu investi minha vida toda no reino e eu perdi meu filho para o mundo. Eu falei, não, você fez, Deus nunca te pediu para você fazer o que você fez. Sabe o que? Ficou viajando, e ainda bota a culpa em Deus ainda. Que eu estava evangelizando lá na Índia, estava não sei o que, irmão, não cuidou da casa. Não cuidou da família, nem Deus, não adianta nem usar Deus com esse negócio. Não, porque eu estava envolvido, e querido, você vai estar primeiro envolvido com a causa da tua casa. Você vai estar envolvido com a causa do reino de Deus, sim. Mas lembrando que Deus, Ele vai te sustentar em tudo que você precisar. Mas quando você aprender o princípio de Isaac, sim, ele chegou a entulhar poços. Ele chegou a abrir poços, entulhava. Só que chegou um momento ápice, aonde eu quero ensinar para você. Eles chegaram para Isaac e disseram assim: vimos que o Senhor está com você. Olha a frase, qual que é a frase? Vimos que o Senhor está com você. Gênesis 26, 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos uma aliança. Sabe quem procurou Isaac aqui? Abimeleque. Quem é Abimeleque? O cara que expulsou ele da terra. O cara que disse, você não é bem-vindo aqui. O que disse, não volte mais aqui. Ele foi vendo que Isaac não adiantava mexer com ele, porque Deus era com ele. Não adiantava. Sabe o que Abimeleque falou? Eu quero ser teu amigo. Faz aliança comigo, estou com medo do futuro. Você está ficando tão grande que eu quero fazer aliança com você. Até aqueles que te chutaram, querido, vão chegar para você. A bênção está sobre você mesmo. Aposto, estou sentindo a vingança descendo aqui, ó. Não, irmão, então você não entendeu. Isaac nunca vingou de ninguém. Nunca provou nada para ninguém. Ele só gostava de trabalhar a terra, cuidar, abrir poços e distribuir água para as pessoas. Só que ele prosperava tanto que mesmo ele dando tudo que tinha, Deus dava mais, porque a mentalidade dele estava transformada, porque ele teve um grande pai que ensinou princípios para ele. Você tem noção, querido, como você hoje, vamos falar disso agora, olha para o futuro e você descobre que teus filhos vão ter o que você não teve. Tem gente que se converteu aqui com 30 anos de idade, irmão, só que a bênção que o teu filho nasceu e foi apresentado bebê aqui na igreja. Ele vai chegar muito mais longe que você, porque ele tem oportunidades que você não teve. Apóstolo, mas e aí que é uma bênção isso, é uma bênção. Você não pôde vir antes, mas ele veio. E aí você descobre que Isaac, preste atenção, capítulo 26, 32. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado. Olha bem, estou falando do poço agora lá em Beersheba. Ele colocou uma tenda, levantou um altar, colocou uma tenda e abriu um poço. Aí sabe o que eles falaram? Achamos água. Irmão, de novo. Só que tem um detalhe que você tem que aprender hoje aqui. Preste muita atenção. Isaac, ele viu que tinha 3 poços que o pai dele abriu. Ele reabriu os 3 poços. Então são 6. Espera aí, apóstolo, é o mesmo? Sim. Mas ele reabriu. Então ele tem agora 3 poços, os mesmos 3. Ele abre o mesmo negócio, mesmo projeto. Então são 6. Quando ele chega em Beersheba, que exatamente fala sobre 7 poços, fala sobre aliança, ele abre um poço onde o pai dele não abriu. Ele cava no lugar onde ninguém cavou. Ele vai fazer aquilo que pela primeira vez ele vai ter algo da autoria dele. Sabe o que aconteceu? Abimeleque falou: então Deus não é só do teu pai, não. O Deus também é teu Deus. Sabe quando chegar uma bênção na vida do teu filho, que ele não vai andar só na sua sombra, mas ele vai ter algo ineditismo, ele vai ter aquilo que ele vai conquistar. Aí você fala: apóstolo, mas é só isso, irmão? Sim, mas tem mais do que isso. Eu sinto no meu espírito isso, querido, no momento que a gente está vivendo aqui.
Eu e Silvia, vocês, a minha geração aqui, vamos trabalhar muito. Vamos inaugurar a nossa terra. Vamos. Vai chegar um dia que o diácono vai falar, pô, o estacionamento lotou de novo. Faz mais um culto. Irmão, então eu não estou jogando a toalha. Vamos junto, vamos romper. Mas você tem noção do que é os nossos filhos chegando? Eles vão poder ter uma experiência deles. Porque até então eles estão desentulhando aquilo que nós abrimos no passado. Só que eles vão começar a pensar proativamente. Eu tenho um sonho de chegar e ver coisas novas nessa igreja. Mas não é porque eu não sou criativo nem apóstola. Mas porque eles vão ver coisas que eu não estou vendo. Eles vão abrir poços que eu não abri ainda. E seus filhos vão estar com eles também, com os nossos filhos vão estar rompendo. Só que a gente vai morrer? Não, irmão, vamos morrer nada, não vamos curtir, nós vamos estar juntos. Só que a grande questão é que a gente tem que entender que hoje, não só a nossa terra, mas essa mensagem de hoje, ela está nos levando para um ambiente onde a gente vai ver o ministério de louvor rompendo, mas eles estão na sombra de muita coisa que criamos, só que eles vão começar a ter a deles criatividade. Nós vamos ver ministérios tendo ideias novas. E eu quero falar para vocês que são jovens e falar para qualquer um que está aqui, depende da sua idade. Eu tenho muita expectativa em vocês, mas muita. Porque por mais que desentulhar os meus poços, é muito bom e eu fico feliz, muito obrigado. Apóstolo, por quê? Mas você tem noção de quantos poços que eu e Silvio abrimos aqui nessa cidade e entulharam? Você tem noção de quanta gente que a gente evangelizou e chegava assim, não vai para aquela igreja não, hein? Não vai não. A gente batizava 100, depois cadê eles? Tinha só 10. Quantos, Silvia, quantos projetos que a gente fazia, antes de a gente começar, a gente dizia, o diabo está nesse negócio aí. Eu não sei como é que é, eu queria entender, um dia você me ajuda. Gente que tem 10 anos que veio para cá, depois de 10 anos falou assim, apóstolo, eu tinha uma palavra dentro de mim, eu nunca vou naquela igreja. E mas por quê? Não responde agora não, que não dá tempo. Entendeu, João? Eu fico pensando, por quê? A gente orava, jejuar, pregar, faz a obra e tal. Por quê? Era um preconceito que eu tinha, pastor. Era um negócio. Irmão, eram os filisteus entulhando nossos poços. Porque não tinha uma explicação, era só um negócio, entulha, entulha, entulha. Graças a Deus. Chegou um momento que eu abri um poço de Reobote, depois abri o poço de Berseba. Deus começou a fazer brotar. Não conseguiram entulhar mais não. Porque joga a terra, a água é tão grande que leva a terra junto, leva tudo junto, não tem jeito, vai embora. Mas isso não foi de noite para o dia, foram depois de 7, 8 anos, a gente ali com 100 pessoas, 80 pessoas não rompe. E não é só de gente não, irmão, financeiro, não vai, pagando aluguel, luta, som ruim, tudo ruim. Após você não pode falar isso não. Sim, a gente fazia com muita excelência, mas as coisas eram tudo difíceis. Mas chegou a hora, eu estou encorajando você, igreja, a acreditar. Pode ter entulhado seus poços. Você pode ter cavado um poço e ficou seco. Você pode ter aberto um negócio, perdeu tudo. Você teve que fechar a porta, todo o dinheiro foi embora. Porque você colocou a tua expectativa em um poço que não tinha água. Agora você vai jogar isso tudo fora? Não, querida, essa experiência que você teve, e com a bênção de Deus sobre a tua vida, Deus vai te fazer abrir um poço inédito. Porque uma pessoa que é autoral de uma coisa, se chega uma pessoa que inventou um prato, inventou a feijoada, ele vai te contar. Estava lá, o pessoal que era mais rico lá jogava fora os pedaços de porco, não sei o que, metia a feijoada. Aí um historiador, ele dá aquela arrumada. Ele faz aquela coisa bem poética. Não, porque na época dos escravos, eles estavam lá fora e tal. Porque o historiador, ele consegue encontrar algo, mas ele não tem essência. O autor tem, ele estava lá, meu irmão. Eu e Silvia, quando você perguntar qualquer coisa dessa igreja, eu não preciso fazer força, porque eu estou aqui desde o primeiro dia. Só que Deus está levantando uma geração para a nossa terra, que eles vão começar a escrever uma nova história, irmão. E eu quero ver essa nova história acontecendo. O que eu puder ajudar financeiramente para acontecer, eu vou estar lá, Cruzeiro, para poder ajudar também. Mas eu estou esperando um dia que eu chegue e eu vejo algumas ideias autorais, algumas coisas que não foram só do apóstolo, mas que uma nova geração está vindo. Eu estou sendo lúdico demais, vocês têm fé para isso? E que está começando a acreditar naquilo que a gente acreditou. Lembro quando meu filho Ian, ele assumiu a questão lá dos criatividade. Ele chegou lá em casa com a ideia, pai, porque o Projeto Vida é global. Eu falei, meu filho, não estou conseguindo nem sair do retiro, meu filho. Não, verdade. Global, porque o nome é bonito, né? É global. Não, já colocamos, já estamos fazendo e tal. Eu confesso que eu não queria estragar a fé dele, mas eu estou vendo acontecendo. É isso.
Por quê? Porque ele está abrindo um poço que não é o meu só. Ele está começando a abrir novos poços, levando vocês, não é só ele, estou falando do meu filho, porque eu tenho o meu filho, você tem o seu. Ele vai começar a trazer ideias, que aquilo que você construiu não vai ficar parado ali não, querido. Vai romper, porque tem uma geração aí estagnada, que está acabando com o dinheiro dos teus pais, está acabando com a reputação dos teus pais, está estagnando a conquista da família. Não vai ser assim, fala comigo, lá em casa não vai ser assim. Libera a palavra, lá em casa não vai ser assim. Os teus filhos vão trazer honra para a sua família, vai trazer prosperidade para a sua casa. E é uma bênção de Isaac, querido, que andou com Abraão, mas ele deu continuidade. Então eu quero declarar e profetizar que o 7º poço, o último poço, é um poço que o Projeto Vida está para viver nos próximos anos. Que Deus vai levantar ministérios aqui numa visão tão ampla. Se a gente tem 50 igrejas hoje, irmão, vai chegar a hora que vai ter 500. Sabe por quê? Porque a gente veio lá de baixo, nunca imaginou na vida. Apóstolo profetizou 50 igrejas, irmão, nenhuma. A gente estava lá na garagem pensando em uma. Eu estou igual Isaac, eu só gostava de trabalhar e Deus foi dando 50. Agora imagina essa turma com 50. Eles estão agora prontos para florescer de forma global. Da gente chegar em cantos da terra, está lá o Projeto Vida, está lá a visão, seu filho enviados, tudo acontecendo. Por quê? Porque a prosperidade chegará, porque eles vão aprender um princípio. Olhe para mim. A nossa geração de Abraão entregou a oferta. A geração de Isaac é a oferta. Eles não são como a gente. A gente aprendeu a sacrificar o que a gente tem. Só que eles não vão sacrificar o que eles têm. Eles vão ser. Eles vão ser o sacrifício. Vocês estão entendendo ou não? Fica de pé se você está entendendo isso. Vamos abençoar. Vamos abençoar. Vamos pedir a bênção de Deus, querido. Talvez você seja como eu, a geração de Abraão, que está acostumado a entregar o que tem. Vamos fazer oferta não, irmão. Relaxa aí, nós vamos orar, irmão. Não, porque a gente pensa, né? Poxa, uma hora como essa, é hora de você virar uma chave na tua mente. Virar uma chave na tua vida. A minha geração foi forte, porque a gente teve que aprender a entregar. Não é só dinheiro, dinheiro é só. Nós entregamos a nossa vida no sentido de o tempo. A geração de Isaac é a geração que está deitada no altar, querido. A geração de Abraão é a geração que subiu para o altar. A geração de Isaac está deitada no altar. Eles estão tão acostumados com o altar que eles não vão sair de lá mais. E eles estão tão ali que a prosperidade deles é certo. Porque quando eles chegam na terra, eles são reconhecidos no mundo espiritual que tem a promessa de Deus. Sabe o que Deus falou assim, ô Isaac? Sabe por que eu estou te abençoando? Por causa do teu pai. Por causa das alianças que ele fez comigo. É por isso que eu vou fazer de você alguém grande. Nada mais. Mas eu sou só uma pessoa que trabalha com a terra. Não importa, Isaac. Você não precisa estar na presidência. Você só precisa da minha bênção sobre a tua vida. Hoje nós temos alguns filhos aqui já que eu entrei nesse caminho. Pelo amor de Deus, se vocês prosperarem, se esquecer do altar, eu não estou liberando palavra de maldição, eu estou te ensinando. Quando a gente começou o Projeto Vida, Silvia, o que o pessoal falava com a gente? Ô Joel, jovem não tem dinheiro não. Você está com a igreja cheia de jovem, não tem dízimo, não tem oferta. Teve um dia que eu acordei assim, eu falei, nunca pensei nisso. Tem umas coisas, irmão, que o povo atrapalha a gente, né? Porque eu nem estava aí para isso, eu estava pregando evangelho. Só que um dia eu olhei aquele monte de jovem. Irmão, se eu precisasse daquele recurso dele para fazer alguma coisa, Jesus Cristo. Só que o irmão na carnalidade veio falar, você tem que ganhar gente que tem dinheiro. Eu falei, eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para o chamado de ganhar a vida para Jesus. Só que isso aconteceu com esses jovens. Alguns deles são donos de coisas na cidade. Alguns deles nem moram aqui mais, mas mandam o dízimo em um deles. Você não sabe de nada. Pessoas que estavam aqui, irmãos, que hoje... A Silvia citou esses dias uma palavra dela, porque a gente não fica dando nome, não tem nem porquê isso. Alguns que são CEOs, que viajam o mundo, mas não se esquecem da fonte. Só que eles eram aqueles que ficavam aqui comigo, sabe? Não tinha nada na vida. Mas eles foram ouvindo a palavra, foram ouvindo os princípios. E alguns deles hoje, na sua maioria, são abençoados, são prósperos, são patrões. E sabe por que isso? Mas eu quero dizer para eles,
está aqui, está na internet, não se esqueça da promessa, porque você pode chegar longe. O que adianta um pote de ouro no meio de um deserto? O que adianta você chegar no auge e não ter mais sua família? O que adianta? O que adianta, irmão? Não adianta nada. Meu Deus do céu. Com exceção de Deus chamar meus filhos para algum projeto, eu nunca vou atrapalhar isso. Não mesmo. Mas ontem eu falava para a Silvia à noite, falei, o Isaac está crescendo também. O Israel já foi. O Ian casou, já foi. Mas graças a Deus está perto de mim aqui. Mas eu sei que tem profeta que vem aqui, irmão, fala que Deus vai levar. Eu fico olhando assim, menos. Então eu não vou segurá-los. Mas você sabe que hoje, quando eu sento à mesa agora no almoço com a minha família, irmão, não importa o restaurante, não importa a casa que me convidem, é ouro demais. Eu estou com meus filhos, eu estou com a minha casa, Irmão, tem algum valor esse negócio? Não tem não, irmão. E eles estão aos pés de Jesus, irmão, servindo a obra de Deus. Tem um ali, inclusive, ali. Mas não é porque está no automático. Sabe por quê, irmão? Eles costumam desentulhar poço de pai. Não tem errado, não. Isso é bíblico. Eles vão chegar momento que eles vão seguir. Só que vai chegar a hora que eles vão olhar Berseba e vão olhar assim e falar, peraí, hoje eu vou fazer uma coisa que meu pai ainda não fez. Hoje eu vou abrir uma coisa que... Gente, vocês estão formando seus filhos aí, vocês estão levando eles. Olha que coisa linda, isso é tremendo. Agora, ele não pode se formar e esquecer de Deus, gente. Não se orgulhe disso, não. Eu não tenho orgulho disso. Você tem que chegar para o teu filho e falar, meu filho, você sabe onde você chegou? Você sabe que esse recurso que você chegou, quem deu? Foi Deus. Tem que falar para ele. Porque senão você vai estragar tudo, irmão. Você vai achar que ele ter o pote de ouro no deserto é mais importante do que ter água e ter o sustento naquela hora de mais necessidade. Em nome de Jesus, que eles sejam grandes, mas que eles tenham compromisso com o reino. Eu estou esperando a nossa terra, irmão. Eu estou esperando uma geração. Mas não é quando chegar lá, não. Estou esperando agora já. Inclusive alguns entrando com muita cota. Ei, carnalidade entrou agora, né, apóstolo? Não, irmão, estou falando a verdade. Chegando e falar, apóstolo, só lembra como é que era a minha vida? Eu lembro, irmão. Então, agora como que é? Deus me abençoou, então faz acontecer. Quem crê que existe esse poço que Deus vai abrir para você? Último poço. É um poço inédito. Eu estou falando aqui porque Deus está mandando dizer para você. Tem alguma coisa que você não fez ainda. Talvez nem seus pais fizeram. Mas você vai abrir poços inéditos que vão dar a você água corrente em tal nível que lá naquele deserto ninguém vai entulhar mais teus poços. Ninguém vai paralisar a tua conquista. Porque Deus te deu a bênção e a prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos agora. Ó Deus, que essa palavra de Isaac alcance os teus queridos aqui agora. Que o projeto Vida viva essa nova fase, meu Pai. Depois de 33 anos, o Senhor levantando uma geração, meu Pai, do tanque do poço, ó Deus de Berseba, onde eles serão autorais, terão ideias. Se a gente chegou a milhares, meu Deus, eles vão nos levar a dezenas de milhares, meu Pai. Se a gente chegou a 50 igrejas em países, eles vão nos levar a enxergar o que não enxergamos. Levanta aqui mulheres e homens comprometidos, meu Pai. Mas mantenha a minha geração, mantenha a minha geração. A geração de Abraão que aprendeu a subir o altar. Mas a geração de Isaac é a geração do altar. É a geração do altar. É a geração que o Senhor levantou, meu Pai, para poder servir a tua causa no altar, meu Deus. Não deixe que eles se percam, meu Deus. Não deixe que nossos filhos se percam, meu Deus. Hoje eu oro, meu Deus, especificamente pela conversão, pela libertação de nossos filhos, daqueles que seus filhos estão no mundo, estão perdidos. O diabo quer levá-los para o Egito. O diabo quer levá-los para o Egito. Mas eu clamo em nome de Jesus, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata a nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amado, não perca essa graça, essa unção. Eu me sinto muito espontâneo em falar isso para você hoje. Mas eu preciso perguntar se alguém aqui quer entregar a vida a Jesus. Enquanto eu continuo orando, sai do teu lugar e vem à frente. Se alguém hoje está entendendo que não adianta você ter tudo na vida e não ter a salvação. Não adianta. Não adianta frequentar uma igreja. Isso só faz você um religioso. Não adianta. Mas enquanto isso, você pai, você mãe, você que entendeu essa mensagem, querido, aproveite essa unção liberada neste lugar e comece a abençoar, liberando palavras aos seus filhos, liberando palavras à sua família, liberando palavras à sua geração. Porque aqui Deus está nos levando a um ambiente profético nesse dia de hoje. Essa palavra, o último poço, é uma profecia para essa igreja. Mas eu insisto em perguntar: alguém quer entregar a vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Alguém está voltando para Jesus hoje? Alguém está decidido a tomar e fazer uma aliança de Berseba? É aquela aliança que Isaac fez com o Senhor. Sai do teu lugar e vem aqui, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém que hoje está decidindo fazer isso, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, pode vir, querido. Sai do teu lugar. Sai, minha querida, sai do teu lugar. Mas eu já estou na igreja. Não, você precisa de uma experiência com o Senhor. Você precisa de uma posição. Vem cá, fica aqui. Tem mais alguém? Pode estar indo, pode ir vindo. Você pode estar frequentando, você pode estar nesse lugar, mas sem salvação não adianta. Amado, a gente acostuma com as coisas, com o reino, com o ambiente. Mas eu preciso confessar com a minha boca, ter uma mudança, metanoia. Metanoia é mudança de mente, querido. É você pensar como o reino de Deus pensa. Vem. Celebra mais alto, igreja. Vem em nome de Jesus. Se você hoje tem essa oportunidade de tomar uma decisão com Deus, essa é a hora de você dizer: Jesus, eu entrego a minha vida. Pode vir, querido, pode vir. Tem festa nessa casa aí, hein? Ei, igreja do avivamento, pode celebrar. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem? Ela pode mudar muita coisa na tua vida. Ela pode fazer você sair daqui hoje com uma oração diferente, com uma perspectiva diferente. Porque nós cristãos, que primeiro tomamos posse dessa palavra, nós recebemos uma profecia. Novos poços. Apóstolo, mas é só sobre meus filhos? Não, irmão. No final eu orei por você. Que Deus vai te dar uma ideia inédita, autoral. Você vai abrir um poço onde ninguém está te olhando, não. Porque onde todo mundo está te olhando, você abre, alguém vem. Tu vai abrir algo que Deus vai te dar, uma ideia, algo que Deus vai mover. E até por causa da nossa terra, Deus vai prosperar muita gente aqui. Sim. Porque Deus quer fazer você um canal para abençoar. Então, onde vai ser? Onde recurso vem? Deus vai multiplicar o dinheiro. Não, irmão, o dinheiro é numerado. Não tem como o céu fazer nota nova, não. Tem como o céu pegar a nota e abençoar a tua conta, a tua vida que está disposto a romper. Nunca pensei nisso, apóstolo. Então pensa. Mas você que está vindo aqui aceitar Jesus, sejam muito bem-vindos. Se tem mais alguém, por favor, venha. Que Deus possa hoje dar a vocês uma oportunidade de retomada. Porque, irmão, olha para mim. Às vezes eu posso até conhecer Deus. O que Jó falou? Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão lhe vendo. Eu estou tendo uma experiência genuína. Por isso, quando eu chamo vocês aqui, a gente celebra. Domingo que vem no batismo, aliança, tanta gente com vida renovada. Mas eu digo a vocês uma coisa: Deus hoje nessa palavra está dizendo: eu tenho para você um poço, uma fonte, que no meio do teu deserto vai poder suprir o que nunca você viu. Porque Deus é aquele que nos surpreende e faz nova todas as coisas. Fala comigo assim, vocês e vocês aqui na frente, olhos fechados. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Eu entrego a minha vida completamente a Ti. Amém.
Olha para trás e veja a tua família e celebre em nome de Jesus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.